Meio-dia mais 31 minutos, muito boa tarde, minha gente. Hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, junto com meu parceiro André Santos, fazemos companhia para você sintonizado aqui na FM 95.9, a sua Rádio Canção Nova em São José dos Campos. Desde já, sejam muito bem-vindos ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. Você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso assunto de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na região neste início de semana. Aliás, últimos dias desta estação, o verão. Daqui a pouquinho teremos aí uma nova estação, Mônica Maria, mas parece que já deu para sentir um pouquinho de diferença, Final de semana de temperaturas um pouco mais amenas, hoje o tempo um pouco mais fechado. Essa previsão para hoje indica ainda esse tempo mais de nebulosidade? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, o tempo deu uma mudada mesmo e é válido lembrar que o verão já está se despedindo e na quinta-feira chega uma nova estação, o outono. E falando sobre a previsão para hoje, começando o nosso boletim pelo Vale do Paraíba, a previsão indica dia de bastante nebulosidade e com chance de chuva, mesmo que de fraca intensidade a qualquer momento. O sol pode até aparecer, mas entre muitas nuvens. Mínima de 19 e máxima de 28 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, segunda-feira de sol bem tímido, entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e com pequena chance de chuva. Mínima de 19 e máxima de 27 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, dia de sol entre nuvens e com chance de chuva rápida durante o dia e à noite. Mínima de 16 e máxima de 23 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia mais 34 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar sobre o movimento Regnum Christi? O Regnum Christi é um movimento de apostolado ao serviço dos homens e da igreja que compartilha o carisma da congregação dos Legionários de Cristo. São membros jovens, adultos, diáconos, sacerdotes em mais de 30 países. Em novembro de 2024, a Santa Sé concedeu a aprovação definitiva aos estatutos do movimento de apostolado Regnum Christi. E você hoje vai conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho na prática, como é esse carisma, essas formas de evangelização aqui na nossa diocese, como é que é o trabalho do Regnum Christi na prática. E você, claro, é convidado a interagir, participar conosco, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que já está liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio, você que participa do movimento, conta pra gente aí como é fazer parte do Regnum Christi aqui na diocese, nas diversas cidades também que nos acompanha, mesmo não sendo da diocese, Manda pra gente a sua mensagem, ou você que não participa, mas já ouviu falar, tem curiosidade, aproveite para fazer a sua pergunta e tirar suas dúvidas. Repetindo então, 12 3019 8801. Abre aspas. E sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo, nesta segunda-feira, com muito carinho, os membros do movimento aqui da nossa diocese, o Murilo Moraes, a Ana Júlia Lopes e também o Renan, que está aqui nos bastidores. Começar dando boa tarde para Ana Júlia. Ana Júlia, seja bem-vinda à Rádio Canção Nova. Obrigada por aceitar estar conosco aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês, Muito obrigada pelo convite. Conosco também Murilo Moraes. Murilo, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Uma alegria para a gente receber aqui pessoalmente. Muito obrigado, estou muito contente de poder estar aqui, contar um pouco da nossa experiência, da nossa história, de tudo que a gente faz por aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder partilhar um pouco da nossa vida. Com certeza, nós que agradecemos. Então, lembrando que você também pode interagir conosco. E aí eu já começo perguntando para vocês em relação a esse movimento, Para muitas pessoas pode ser algo conhecido, Eu disse aqui que são mais de 30 países. É um movimento mundial, então, é isso mesmo? Isso mesmo, está presente aí nesses países.
foi um movimento que começou no México e foi se espalhando aí pelo mundo. Agora conta um pouquinho pra gente o que é, né, esse movimento, porque a gente conhece tantos movimentos pastorais dentro da nossa diocese, dentro da nossa igreja, mas na prática, né, qual que é o carisma, como é que é esse trabalho do Regnum Christi? Dentro do Regnum Christi nós seguimos o carisma do Cristo apóstolo, então temos como missão de vida ali, né, ser apóstolos e formar apóstolos. Somos um movimento profundamente contemplativo e evangelizador. Então, aos pés do Senhor, na nossa contemplação, buscamos forças para levá-lo até as outras pessoas, né, através dos nossos apostolados. E quando vocês falam sobre essa questão, né, de levar as pessoas à evangelização, né, de alguma forma o carisma traz essa questão mesmo de estar mais perto das pessoas através do jeito jovem, porque eu vi que tem muitas pessoas jovens dentro desse movimento. É uma das características do movimento também? Sim, a gente pode pensar que todas as frentes que existem dentro da igreja para evangelização, o Regnum Christi quer alcançar. Então, se a gente falar de família, de jovens, de crianças, de idosos, né, na parte formativa, na parte catequética, sempre o Regnum Christi vai ter uma iniciativa pensada ou para pensar ainda, né, para inventar, criar algo para que a mensagem de Cristo chegue ali, né, nessa realidade. Então você comentou dos jovens, hoje a gente tem várias atividades aqui em São José, né, pensada para os jovens, para os casais jovens, né, que a gente chama, né, no nosso trabalho. Então todas as frentes aí a gente tenta fazer com que essa experiência de Cristo, ele chegue para elas. Agora contando um pouquinho sobre a experiência de vocês, né, Ana Júlia, como é que você chega nesse movimento, né? Está aqui com o Renan, o esposo dela, mas você chega ainda solteira, mas já chegou casada, estava namorando. Conta pra gente, a gente quer saber como é que você descobre esse movimento. Eu já era casada, faziam 2 anos mais ou menos, e aí a gente participava de algumas coisas na nossa cidade, que nós éramos de Paraibuna. Só que sentíamos falta de ter um lugar onde a gente pudesse servir juntos, né? O Senhor, estar juntos ali fazendo a mesma coisa, porque cada um participava de uma coisa. E aí, por acaso, uma moça da minha cidade compartilhou sobre um curso de teologia do corpo que ia ter aqui em São José. E aí nós viemos para esse primeiro momento ali do curso. E aí, lá dentro do curso, nós conhecemos o Padre Myron, que é um padre legionário que estava aqui conosco na época. Depois ele foi para Roma e agora ele voltou novamente. E aí a gente se encantou, assim, não sabíamos sobre o Regnum Christi, a gente veio por causa do curso mesmo. E aí, logo depois do curso, o Padre Myron celebrou uma missa. E nós ficamos encantados, assim, com tudo ali, com a forma como as pessoas nos acolheram, com a missa também que foi celebrada pelo Padre Myron. E aí, a partir daquele momento, surgiu a curiosidade de saber mais sobre o movimento. Fomos pesquisar, aí a gente ficou sabendo o que era o Regnum Christi. Aí tive também a Gabriela, que era uma moça do reino, né, que nos acolheu super bem, veio explicar o que era. E aí, a partir disso, a gente foi conhecendo, foi se aproximando. A gente ficou um tempo ali que a gente chama de amigos do reino, né, só participando das coisas, mas sem fazer a nossa associação. E em 2022 fizemos a nossa associação ao movimento. Que legal, olha só, que bonito. E você, Murilo, como é que chega aí nesse movimento? A minha história é um pouco mais antiga, né? A gente dá risada. Porque eu conheci o Regnum Christi em 2007, né? Faz bastante tempo, eu tinha 17 anos. Foi ontem. Foi ontem. Entregou a idade sem a gente dizer nada, não, né? Sem problemas. Em 2007, e foi um fato muito curioso, né? Em 2007, o Papa Bento XVI ele veio ao Brasil na ocasião da canonização do Papa, do Frei Galvão. E antes dessa canonização, teve um encontro de jovens com o Papa Bento XVI lá no estádio do Pacaembu. E o Regnum Christi ele estava meio que responsável por organizar uma parte de voluntariado lá, então os próprios membros foram convidando amigos e tudo mais para poder ajudar nesse evento. Então aí foi o primeiro contato, me inscrevi, né, como voluntário para ajudar lá nesse encontro, conheci os padres, conheci os jovens que faziam as missões, que ajudavam em diversas atividades, então esse foi o meu primeiro contato. E depois entramos aí, como a Ana falou, num ciclo de atividades, né? Comecei a fazer missões, comecei a ter essas formações, o acompanhamento, né, com o sacerdote, direção espiritual. E aos poucos fui discernindo a minha vocação, né? Um chamado a estar mais presente, a estar mais comprometido ali, para fazer com que essa experiência maravilhosa de Cristo que eu tive através das missões e das outras coisas, ela pudesse chegar a mais pessoas, né? Então, como a Ana falou, né, o carisma do Cristo apóstolo. Cada um de nós, a gente encarna esse mistério, né, onde a gente tem essa experiência do amor, né, onde Cristo toca a nossa vida, transforma, e a gente quer levar isso. Então, eu descobri esse caminho, né, dentro do Regnum Christi para poder fazer isso realidade na minha vida, né? Então, foi lá em 2007. Daí, pulando um pouco alguns anos, daí em 2011,
eu vim como missionário do Reino Cristo aqui para São José dos Campos. E daí fiz muitas amizades, né? Conheci muitas pessoas e acabei ficando por aqui, né? Nunca mais voltei a ir morar na minha cidade, que eu sou de Itu, São Paulo. Sério? Não sou daqui. Em 2011 eu vim para cá, né? E permaneci, e até hoje, graças a Deus, a gente tá aí perseverando. Que bacana isso, né? Porque tanto a Ana Júlia, desculpa, ela comentou a Gabriela, eu lembrei da Gabriela. A Ana Júlia quanto você, então, tiveram muito mais do que, claro, né? Essa possibilidade de estar aqui, mas o próprio movimento trouxeram vocês para São José para estar mais perto desse trabalho ali, da espiritualidade, então? Sim, isso mesmo. A gente já participava de bastante coisa aqui, né? E ficava nessa ida e vinda, né? Vivia na estrada, até que a gente resolveu discernir se deveria se aproximar mais. E aí a gente foi dando ali os passos, Deus foi colocando ali o caminho e a gente veio pra cá. Viemos morar aqui agora. Olha que legal. Nossa, Murilo, eu achei que você morasse aqui, aí você foi fazer essa experiência e aí gostou. Mas não então... Eu vim em 2011 pra cá, tinha uns padres que moravam aqui. Eles realizavam as missões com os jovens, com as famílias e tudo mais. E eu vim, daí em 2011, 2012 eu ajudei bem praticamente, né? Praticamente vivia lá na casa dos padres, fazia todas as atividades possíveis. Daí a partir de 2013 já entrei numa outra prioridade, né? Para poder estudar, trabalhar, entrar num outro caminho, mas continuei como membro, né? E até hoje estamos aí. Então, na nossa diocese chegou em 2011 o movimento ou não, antes disso? Não, a gente tem uma história, talvez mais ou menos na faixa ali de 2004, 2005. Nossa! Quando alguns padres e irmãos, eles faziam um trabalho vocacional aqui na diocese. Então, nós tínhamos o seminário aqui na cidade de Arujá, bem próximo, e eles faziam trabalhos vocacionais em algumas cidades da região. Então eles faziam atividades com a juventude, com as famílias e tudo mais, para realmente começar, né? Então os primeiros contatos eu acredito que aconteceu nesse período aí, 2005, mais ou menos. Que interessante, né? E tem gente participando conosco aqui, você pode interagir 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Oi, Canção Nova, Everton Ventura por aqui, ouvindo sobre o nosso movimento Reino Cristo. Um abraço aos nossos irmãos Murilo e o casal Ana Júlia e Renan. Sou membro associado desde 2021, uma graça fazer parte dessa missão. Ele mandou aqui, ó, foto da ida da nossa família para as missões de evangelização. Que linda família, que belezinha ali, ó. 1, 2, 3. Olha que linda família, gente, que belezinha. E é muito bonito isso, porque assim, é um movimento que, por mais que a gente disse lá, tem os jovens, né? E a gente pensa talvez num jovem solteiro. Então é um movimento que abraça todas as faixas etárias e todos, seja namorado, noivo, casado, é isso mesmo? Solteiros? Exatamente. Quando a gente pensa na evangelização da juventude, na formação deles, a gente vai ter atividades próprias, né? As missões mesmo, encontros, equipes, né, de jovens que vão fazendo aí a sua caminhada. A gente pensa nas crianças, tem sempre nos encontros que tem as famílias, geralmente tem um momento que as crianças estão lá em formação, em cuidado e tudo mais. E depois, pensando na família, eu acho que é interessante a gente colocar essa atenção nesse assunto aqui em São José, porque é uma das coisas que está sendo o nosso ponto focal, assim, né, a nossa prioridade, né? Não que os jovens estejam de lado, desculpa aí, jovens que estão ouvindo, mas o trabalho com a família tem sido aquilo que tem movimentado muito, né, as nossas atividades aqui. E formar a família desde o seu começo, né? Então, hoje a gente tem um trabalho com os noivos, de preparação para o casamento, e depois um acompanhamento depois disso, com famílias que vêm participar, fazer essa caminhada, e despertar, como a gente falou, né? Despertar esse desejo de que Cristo seja amado, conhecido, como a gente comentou do carisma, né? E sem dúvida é algo muito importante que a gente precisa realmente ter esse olhar, né? Nós vivemos em um mundo, né? Não é só no nosso país, mas num mundo, num tempo em que a família, o tempo todo ela é atacada de diversas maneiras, né? E é muito bom isso, a gente entender que ali o jovem, né? Desde ali do namoro, já vai entendendo do valor, né? Da família estar junto. E como é bonito, né? A família aqui do Everton, toda unida, estar junto, né? E a Ana disse isso, né? Que ela e o Renan, cada um participavam, mas de atividades diferentes. Como é bonito a gente poder unir isso, né? E estar juntos ali em família, né? Seja só o casal, mas ou com os filhos, estar junto na mesma linha ali também. Eu acho que é muito importante isso, porque é uma forma de evangelizar com o próprio exemplo, né? Com certeza. E a gente tem uma história bem bacana com a família do Everton também das missões, que o Renan estava fazendo missão também junto, né? Só que eles estavam em equipes diferentes. E aí tinha acabado de entrar numa casa, ficaram um tempão conversando com a senhora que recebeu lá
os missionários, né? E aí, quando eles saíram na rua, a família do Everton tava só passando, assim, só o Everton passando com as crianças. E aí, ela ficou, assim, espantada, sabe? Nossa, que coisa linda, né? Ver a família participando. E aí, a gente brinca que, tipo, o Everton e a família, só de passarem, evangelizaram muito mais do que os missionários que ficaram lá um tempão conversando com ela. Então, realmente, assim, é uma coisa que é muito importante, né? E para que os filhos que crescem já numa família, assim, vendo esse exemplo dos pais também, a gente vê que lá na frente isso vai ter um impacto bem grande, né? Sem dúvida. Uma pergunta que chega aqui, a Gorete. Olá, boa tarde. Por que este nome, Regnum Christi? Existe uma explicação para isso? Existe, claro. Regnum Christi vem do latim, né? Reino de Cristo. E o lema, né, que nós temos dentro do nosso movimento vem da oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Então, o Regnum Christi, reino de Cristo, venha a nós o vosso reino, resume o grande desejo do nosso coração, né? Que o reino de Cristo seja instaurado na nossa sociedade, que a mensagem da caridade, da paz, né, do amor de Jesus Cristo por nós, que veio, nos salvou, né, seja assim conhecida e assumida por muitos, né? Então, é esse o objetivo, a explicação do nome, né? Que o reino de Cristo, que é esse reino do Cristo mesmo presente na nossa vida, seja uma realidade nos corações. E vocês, então, têm um carisma próprio? Temos. O carisma do Cristo Apóstolo. Isso. Que é realmente ele ali o centro, né? Exatamente. Tem uma frase que resume, né, o nosso carisma, né? Que é esse Cristo que vem ao nosso encontro, revela o amor do seu coração, nos reúne, nos forma, nos envia e acompanha. Então, mais ou menos essas etapas, né? Então, cada pessoa que está envolvida nesse carisma fez a experiência do Cristo. Então, esse Cristo que vem para me amar, né? Ele me ama pessoalmente. E depois me forma, né? Me reúne com outras pessoas. Por isso que estou eu aqui, Ana Júlia e Renan, fazemos parte de uma equipe. Muitos outros fazem parte aí de suas equipes. Se reúnem como comunidade de apóstolos, né? Então, eu não realizo a minha missão sozinho, eu nesse mundo, para evangelizar. Não, eu estou junto com os meus irmãos. Então, Cristo revela, forma, reúne e depois nos envia em missão, que é todas essas missões que a gente comentou aí nessas frentes, né? Juventude, família, formação, catequese, tudo mais. Agora, vocês estão em todas as paróquias, vocês têm uma sede própria. Como é que é isso para o nosso ouvinte de casa entender? Ah, é um grupo que tem nas paróquias? Ah, não. Vocês têm uma sede própria, é lá que vocês se encontram. Como é que funciona isso ali na prática, né? Essa questão aí de movimentação mesmo. Perfeito. Perdão. Imagina, fica em paz. Esse tempo seco, tosse aí, Perdão. Fica em paz. Na prática, sim, a gente tem algumas paróquias que nos acolhem para a gente realizar as nossas atividades, tá? Então, os membros, a princípio, eles sempre ficam inseridos nas suas próprias paróquias, eles são convidados, inclusive, motivados a estarem ali envolvidos de alguma forma, participar, né? Estar ali, em ter um vínculo paroquial. E a gente, para as nossas atividades, a gente é acolhido por algumas realidades. Então, a gente já fez atividades na Catedral São Dimas, Matriz São José, aqui o Instituto das Pequenas Missionárias, né? Ali o sanatório nos acolhe para algumas atividades. Paróquia Santa Terezinha, Paróquia São Silvestre, em Jacareí, Paróquia São João Batista, em Jacareí, enfim. Então, a gente sempre tem um relacionamento aí com muitos padres que nos apoiam. A gente agradece imensamente, inclusive, a nossa diocese por apoiar o trabalho do Regnum Christi aqui durante todos esses anos. E a gente vai fornecendo, ao mesmo tempo, tendo esse espaço para realizar os nossos encontros, mas também com consciência de que aquilo que a gente faz também é para a paróquia. Então, vou dar o testemunho ontem do exemplo da Paróquia São Silvestre, que a gente teve uma manhã de espiritualidade para homens. Que legal. Então, reunimos os membros do Regnum Christi, pessoas que participam das nossas equipes, de jovens, casais e tudo mais. Só que era uma manhã de espiritualidade para a paróquia também. Então, ali mesmo tinham homens da própria comunidade rezando conosco. Que não são efetivamente membros do Regnum Christi. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que é um lugar onde a gente vai, somos acolhidos, ao mesmo tempo também é um serviço prestado, né? De uma oportunidade para que as pessoas rezem, tenham um momento de adoração, de comunhão. Que legal, e que bonito isso, né? Então, entender que também é um movimento que a nossa diocese também abraça, né? Sim, E isso faz certeza. toda a diferença, Nossa, né? Demais. É maravilhoso ver assim,
principalmente depois nos últimos anos, após a pandemia, ou como a gente foi acolhido, assim, né? Porque até antes da pandemia, você tinha perguntado, a gente tinha uma casa de missão que ficava ali no território da Sagrada Família. Mas daí veio a pandemia, né? Toda essa situação e tal, aluguel, né? Acho que todo mundo sabe aí como funcionam essas coisas. A gente acabou entregando e ficando sem essa base, né? Vamos dizer assim. Mas a gente partiu para aquilo que é talvez desde o Evangelho, né, de que as pessoas ali dos Atos dos Apóstolos, elas se reuniam nas casas, né? Então a gente talvez fez esse momento inverso, assim, a gente não tem hoje, mas vamos partir daquilo que, como as primeiras comunidades de apóstolos, né? Desde a casa, desde o coração, desde a intimidade, para a gente se fortalecer e depois expandir, né? Então, talvez nos próximos anos aí, ou semestre, não sei, um mistério da providência de Deus que Ele vai nos dar, né, ter uma nova casa de missão para poder servir melhor a nossa comunidade, mas também a diocese como um todo, né? E é muito importante, né, a gente entender que muitas vezes, né, a evangelização, ela nos exige em algumas questões. E uma delas talvez é entender que nós somos a igreja, né? Muito mais do que ter uma casa, muito mais do que ter uma sede. O nosso papel quanto igreja, quanto cristão, ele vai muito além, né? Então, é aquilo que você comentou, né? Num primeiro momento, não dá para ter a casa, mas a evangelização não pode parar, né? A missão, o trabalho de vocês não podia parar e não parou, né? Então, vocês arrumam mecanismos para estar perto, levando ali o centro de tudo, né, Ana? Exatamente. E a gente gosta bastante de pensar também que não somos apóstolos só enquanto a gente está ali fazendo apostolado, né? Verdade. A gente vive ali o carisma do Reino Christi, a gente brinca que é um estilo de vida mesmo, né? Em todos os momentos nós estamos ali para evangelizar. Em tudo que a gente faz, na nossa casa, no nosso trabalho. Então estamos ali com a nossa vida mesmo a serviço, em todos os momentos procurando os meios de levar Jesus até as pessoas. Sem dúvida. Tem mais gente participando conosco aqui, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você manda sua mensagem aqui de texto, de áudio. Você que participa do movimento pode mandar sua mensagem. Você que não conhece, quer saber mais, também participe conosco. Tem uma participação lá, boa tarde, sou membro do RC, colocou, que é o Reino Christi. Isso mesmo. Somos responsáveis pelo ECYB. Fala pro Murilo te explicar o que é, tá? Eu vou perguntar, ótimo. Obrigada, viu? Sou irmão do Paulinho, membro da comunidade... o membro da comunidade de Canção Nova de Cachoeira Paulista. Um abraço pra você. É o Ivan. Conta pra gente o que é isso aqui. ECYD. O que nós lemos é ECID. Ah, tá bom. Tá bom, tá então, tudo bem. ECID, agora eu aprendi. O ECID, vamos dizer assim, de forma bem prática, é o carisma do Reino Christi, né, que é esse carisma do apóstolo, Cristo nosso amigo, o centro da nossa vida, vivido por adolescentes e pré-adolescentes, né? Então as crianças e adolescentes, eles fazem atividades, né, encontros mensais ou semanais, né? Depois a gente pode, né, ver com o Ivan como que tá a programação. Ele que é dos responsáveis, isso, ele né? é dos responsáveis. O ECID, ele vai vivendo todas as convicções, elementos e coisas que o carisma do Reino Christi tem, mas voltado aí para essa realidade mais nova. Então é uma forma de pertença também. Faz parte da mesma família, grande família que é o Reino Christi. Mas, por exemplo, se eu tiver um adolescente, eu quero participar do Reino Christi. Beleza, vamos aí viver o ECID primeiro, vamos encontrar, vamos nos formar, vamos viver essa realidade, né, que está dentro da família Reino Christi, para depois dar passos mais maduros, de convicções, assumir realmente a própria vocação lá na frente. Que bonito. Então é essa realidade. Por isso que eu sempre falo que né, desde dos 7 anos até os idosos, o Reino Christi quer atender, porque todos aí são chamados a experimentar esse amor de Cristo, encontrar nele o sentido da vida. Sem dúvida. E mais do que isso, né? Somos batizados, né? Sim. E temos uma missão, né? Nós recebemos essa missão ali ao sermos batizados, mesmo ainda criança, o pai e a mãe, ele assume isso junto com os padrinhos ali, né? Uhum. A criança não vai dizer um sim ali, sendo bebezinha, né? E a gente espera que não mesmo, né? Porque um bebezinho dizer sim, a gente vai se assustar, né? Mas é um papel assumido, né? E nós temos realmente que ter esse olhar. E é interessante quando vocês falam dessa questão do centro, né? De Cristo ser o centro. Porque se a gente não tomar cuidado, né, mesmo na nossa vida aí de batizado, a gente se perde nisso, né? Sim. A gente vai desviando o nosso olhar e tirando o Cristo do centro das coisas, né? E ter esse movimento, esse trabalho de vocês, esse carisma, faz com que muitas pessoas retornem a isso, né? Porque em algum momento da nossa vida a gente entende que Cristo é o centro, mas às vezes por descuidos nossos, fraquezas humanas, né? Que somos aí pecadores, a gente acaba deixando com que isso vai se perdendo também, né? Sim. E sobre isso que você falou,
Acho que dos pilares que a gente tem dentro do Reino Cristo que nos ajuda a não perder esse centro é como a Ana comentou no começo, né? Nós temos uma espiritualidade contemplativa e evangelizadora. Então, se a gente vai evangelizar, as ações que nós fizermos, a gente é consciente de que é resultado daquilo que nós contemplamos na oração. Então, para eu estar na ação, preciso estar de joelhos, né? Então, se eu quero lá fazer missões, fazer os trabalhos que nós fazemos com as famílias e tudo mais, tudo vai ter uma base, né? Que é essa base da experiência de Deus, seja em atividades, mas principalmente ali na oração, na intercessão, para que Deus nos fortaleça mesmo e o que a gente fale, o que a gente faça, não seja fruto simplesmente da nossa fala, da nossa ação, mas seja fruto do Espírito Santo mesmo agindo em nós, né? Então, é muito importante isso, eu acho que a oração nos protege em certo sentido, né? Sim, e o reino nos propõe pilares também para que a gente possa bem viver a nossa vida para conseguir, né, sermos contemplativos e evangelizadores. E eu acho que, pensando um pouco no que você estava comentando, um dos pilares que nos ajudam a manter ali Cristo também como centro é a vida de equipe, porque nós temos amigos que estão ao nosso redor que estão buscando a mesma coisa que a gente. Então, se alguém se perde ali no meio da caminhada, dá uma desviada, tem outra pessoa ali do lado para puxar, para levar, para mostrar, né, o caminho certo. Então, acho que esse é um dos pilares bem importantes também que nos ajudam a manter ali o rumo e manter Cristo como centro da nossa vida também. Sem dúvida. Muito bem, 12h mais 57 minutos. Hoje o programa Abre Aspas conhece um pouco do movimento Reino Christi aqui na nossa Diocese de São José dos Campos, esse movimento mundial, mas hoje estamos recebendo aqui os membros do movimento na nossa Diocese, o Murilo Moraes, a Ana Júlia Lopes e também o esposo Renan, falando um pouquinho desse trabalho tão bonito. A gente tem muita coisa ainda pra gente conversar aqui. Eles vão falar um pouquinho sobre os trabalhos, essas missões, esse trabalho com as famílias, né? E também sobre uma iniciativa que vai acontecer no final deste mês, que é um pedido, na verdade, né, do Papa Francisco, que são as 24 horas para o Senhor. Você tem tirado algum tempo, uma hora que seja do seu dia para o Senhor? O Papa tem pedido para a gente fazer aí as 24 horas do Senhor, né, para o Senhor, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa atividade que sim, vai acontecer na nossa diocese. Eles estão aí também auxiliando, organizando isso, e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. A gente volta já já. 1h mais 3 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025, e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Murilo Moraes, a Ana Júlia Lopes e o Renan, eles que são do movimento católico Reino Christi aqui na Diocese de São José dos Campos, falando um pouquinho mais sobre esse trabalho, também sobre as ações que são realizadas pelo movimento. E você continue participando conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Já quero aqui, antes de voltar ao nosso bate-papo, registrar algumas participações. Um grande abraço ao Murilo e todo o movimento Reino Christi. Deus abençoe nessa belíssima missão. Viva Cristo Rei. Deixa eu ver quem é. É o Diácono Cid Júnior. Diácono, sua bênção. Aí, que legal. Que alegria ter você ouvindo, Diácono. É até engraçado, né? Porque o Diácono, eu entrevistei ele aqui, a última vez que eu falei com ele aqui na rádio era ainda o seminarista que a gente entrevistou ele aqui. Agora sim, sua bênção, Diácono, que legal. Tem mais gente aqui participando conosco também. Sou amiga do RC, SJC, do Reino Christi São José dos Campos, e posso garantir que o movimento é um dos mais piedosos e que vivem o catolicismo de maneira verdadeira mesmo. Um beijo para Ana e para o Murilo, são uns queridos. É a Marcela. Um beijo, Marcela, obrigada. Que legal. Agora conta um pouquinho para mim em relação a isso. Vamos pensar aí, né? A ouvinte aqui diz que é amigo, então eu imaginei aquilo lá que vocês comentaram. Gostou? Tá ali, né? Será que é isso mesmo? Tá conhecendo, né? Mas enfim, uma pessoa que conheceu o movimento, vamos dar um exemplo, participou lá ontem no São Silvestre do Encontro dos Homens. Falou, nossa, que movimento legal, acho que eu quero participar desse movimento aí. Como é que funciona isso? As pessoas, elas têm uma formação, têm um período, e vocês são consagrados? Nós não somos consagrados. A gente, na nomenclatura atual, assim, nós somos leigos associados. Leigos associados. Isso, nós somos associados a esse carisma Reino Christi. Porque eu acho que já dá para comentar, né, de que nós somos uma família espiritual. Então a família Reino Christi, ela é formada pelos Legionários de Cristo, né, que é uma congregação religiosa de padres. Que era esse que tinha na diocese quando você veio pra cá? Isso, eles que começaram. Então, o Reino Christi, o trabalho dos leigos é acompanhado pelos legionários. Legal. Então, são os padres, sacerdotes. Depois, a gente tem as consagradas do Reino Christi, daí que são leigas, não são religiosas, mas são leigas que decidem dedicar toda a sua vida
full time, assim, né? Tempo completo para o Reino Christi e vivem o Reino Christi através dos conselhos, né? De pobreza, castidade e obediência. Ao mesmo tempo, a gente também tem o ramo masculino da vida consagrada. Então, tem os consagrados do Reino Christi. Só que é uma realidade que a gente não tem no Brasil amplamente. A gente só tem um consagrado, né, em missão no Brasil. E ele está em missão em Brasília, que é o Nátio, né? Super querido. É, que legal. E depois, a quarta realidade, né, que faz parte do Reino Christi, somos nós, todo o povo de Deus, fiéis associados a esse mesmo carisma. Daí, os apostolados, né, todas essas realidades que as pessoas participam, elas são trabalhadas em conjunto com todas essas realidades. Aqui em São José, no momento, a gente só tem os padres nos acompanhando. Mas se a gente for para outras cidades, né, comentando brevemente, sei lá, Brasília, São Paulo, a gente tem o trabalho do Reino Christi composto por todos, pelas consagradas, pelos padres e pelos leigos, e ali eles desenvolvem um apostolado, dividindo suas atividades, acompanhando as pessoas, né? Legal. Aqui na nossa diocese tem padres? Então? Tem 3 padres que nos acompanham. Ah, a Ana comentou que tem um que foi, voltou e... Isso. É o padre Myron, aí temos também o padre Felipe Neco e o padre Danilo Stradioto. Daí cada um desses acompanha uma realidade, né? Então o padre Myron vai direcionar o trabalho, né, de formação para alguns casais, o padre Neco para outros, o padre Danilo para os jovens, e assim a gente vai tentando, né, se organizar e crescer. E quantas pessoas que quiserem, por exemplo, né, conhecer o trabalho, né, e aí fazer parte do movimento? Perfeito. Bom, nós temos um encontro mensal aqui em São José dos Campos, na nossa hora eucarística, que acontece toda primeira sexta-feira do mês. Normalmente ela tem acontecido ali na capela do Asilo Santo Antônio, no centro, mas a gente está sempre colocando também ali no Instagram, quem quiser acompanhar, Reino Christi Vale do Paraíba, e a gente sempre coloca as notificações lá também. E aí, em Jacareí, nós também temos esse encontro mensal com a hora eucarística, que acontece todos os meses, na terceira quinta-feira do mês. E aí tem acontecido na Capela Santa Rosa de Lima, que faz parte da Paróquia São Silvestre. E a gente tem muito isso do 1 a 1 também. Então, sempre que chega alguém que quer conhecer o movimento, tem uma pessoa que vai acompanhar, vai levar para conhecer melhor, vai convidar a participar dos encontros. A gente tem outros momentos também, né, que a gente se encontra. E acho que vai muito disso do 1 a 1 também. Aí um outro momento também, acho que o Murilo talvez queira falar um pouquinho sobre o Family Day, que é um evento que a gente tem para as famílias, né? E então são através dos eventos e ações que as pessoas são apresentadas, é isso? Ao carisma? Isso, exatamente. É na prática ali mesmo, né? Na prática acontece através desses contatos, convites, mas também pode ser, como a Ana falou, do pessoa a pessoa, né? Jesus nos chama individualmente, né? Sim, a gente tem esse pilar dentro do... Esse pilar não, né? Essa convicção, né? De que pessoalmente a gente vai acompanhar as pessoas, né? Então, através da amizade, do vínculo, né? E através dos encontros, obviamente, a gente consegue conduzir essas pessoas. Então, eu quero conhecer o reino. Então, primeiramente é começar essas atividades, entender como que a gente, né, se forma, como que a gente reza, será que eu me identifico ou não? Sim. E depois dando passos mais concretos. Daí tem a vida de equipe, que a Ana comentou, que é um dos pilares. Então, eu quero entrar dentro de uma equipe. Daí, na parte dos bastidores do Reino Christi, a gente vai ter que, né, sambar um pouco aí para poder encaixar todas as pessoas que vão se aproximando, né? Inclusive, né, é um desafio, né? Louvado seja Deus, que estão aparecendo muitas pessoas, né, querendo beber desse carisma. E depois os próprios apostolados, né, as realidades de, né, se formar, se nutrir e depois transmitir de alguma forma, que daí a gente pode falar aí de uma lista longa de atividades. Ó, que beleza. E temos um curso também, você perguntou, né, que acontece normalmente uma vez ao ano, que é o CIR, que é o curso introdutório ao Reino Christi. E aí, dentro desse curso, as pessoas que são ali os amigos do reino, né, que já estão nos acompanhando há um tempo, que têm vontade de conhecer um pouco mais sobre o carisma, de entender realmente o que é, aí pode fazer esse curso e decidir se gostaria de se associar ou não. Bacana. Então, vocês têm formações, é importante dizer isso, né? Sim. Existem formações, preparações, documentos também, eu vi, né? Que tem documentos ali do movimento que é reconhecido, né? Que eu até disse isso aqui no início. Tudo isso é importante, né? Porque não é apenas assim, nossa, que legal essa atividade. Não é só isso, não é achar legal, né? Porque nem tudo são flores, né? Evangelizar exige bastante também, né, Ana? Sim, exatamente. E um dos pilares, né? Eu tava comentando que a gente tem alguns pilares, outro, né? Além da vida de equipe, é a parte da formação. A formação pessoal, de você estar
buscando também conhecer mais sobre Jesus, sobre a igreja, porque ninguém ama aquilo que não conhece, né? Sim. E também com relação ao movimento. E aí isso acontece individualmente, cada um tem o compromisso de buscar a sua própria formação, mas o movimento como um todo também nos oferece esses momentos. Então, dentro ali das nossas equipes, nós temos momentos formativos, que são pensados de acordo com a realidade de cada equipe. Dentro dos encontros também, das manhãs de espiritualidade, tanto dos homens quanto das mulheres, temos momentos de formação. No Family Day também temos momentos de formação, então ela acontece de vários momentos, tanto individualmente, cada um buscando a sua, e também através de aconselhamentos da direção espiritual, que também é um dos pilares, né? Então os padres vão ali nos norteando, mostrando o que a gente deve procurar de formação, e também através do movimento que vai nos guiando ali. Legal. Vamos lá, porque tem uma lista aqui de atividades, né? Porque tem trabalho esse povo, hein? Vamos lá, que beleza. Você comentou sobre um desses encontros, né? Dessas atividades, que foi um encontro para homens, né? Que aconteceu ontem em Jacareí. Mas tem muita coisa aí. Tem o Family Day, é isso? Isso mesmo, né? Como a gente falou, né? Acontece essa manhã de espiritualidade para homens. Mas desde 2020, 2021, ali surgiu, né, dentro do nosso coração, começar a reunir as famílias que participavam de algumas equipes, amigos, né, pessoas próximas, para um grande encontro da família, né, não só da família Regnum Christi, mas um encontro de famílias, né. Então a gente começou a se reunir e é um dia, né, um domingo completo, onde a gente tem pela manhã formações, a gente tem adoração, missa, almoçamos todo mundo juntos. Em paralelo às formações tem as atividades para as crianças, para os jovens. E depois à tarde geralmente seguem dinâmicas diferentes, né? Geralmente partilhas ou jogos, gincanas, enfim. Então é um dia bem gostoso, bem agradável assim. E acontece no seminário da diocese, ali no auditório, em todo o espaço ali da Cúria. Isso é uma vez por mês, semestral, anual, como é? Esse ano tá acontecendo a cada 2 meses. Bacana. Vão ser 4 edições nesse ano. E aí também entra naquilo que vocês disseram, que assim, é para a família Regnum Christi, mas também para aqueles que querem conhecer o movimento. Exatamente. Vivenciar, beber desse carisma aí, desse movimento, isso? Exatamente. Legal. Claro que no Family Day, assim, não vai ser um momento onde a gente vai apresentar, gente, o Regnum Christi é isso, vamos lá e tal, mas através do convívio, do vínculo, da amizade, que pode despertar, né, um desejo de estar mais próximo e tudo mais, né? E é ver na prática, né, Eli, como que vocês, como que é, né, esse movimento, né, esse carisma, esse jeito de ser também, Exatamente. Né? Agora conta pra gente, teve a manhã de espiritualidade dos homens, mas tem pras mulheres também. Tem, a gente tem intercalado, né? Então, em um mês tem manhã de espiritualidade para os homens, depois Family Day, que aí no próximo mês é para a família inteira. No próximo, só para as mulheres, depois para a família inteira, depois só para os homens. Então, tem ali os meses alternados. E aí tem esse momento só para os homens, na parte da manhã. Depois vai ter um só para as mulheres também, que vai ser em maio, o próximo. Que legal, tá vendo só? E também tem algo muito que me chamou muita atenção dentro das redes sociais de vocês, né, pesquisando, é a questão da adoração. Isso é uma das coisas ali primordiais de vocês, pelo que eu vi, né? Sim, como a gente comentou, né, a nossa ação, nossa atividade, ela vai ser resultado daquilo que a gente reza, né? Então, por isso que a gente... né, estar unido a Deus, né, na oração, na adoração, uma profunda vida eucarística, de missas durante a semana, de adoração, seja pessoal ou seja comunitária, ela é essencial, assim, né, um fundamento para a nossa missão. Então a gente tem adorações em conjunto, né, onde a gente reúne todos os membros, né, que acontece, como a Ana falou, nas sextas-feiras, aqui na primeira sexta-feira do mês, aqui em São José, e na terceira quinta-feira do mês em Jacareí. É justamente para isso, né, para estar unido a Jesus, para que o nosso apostolado tenha sentido, né? Jesus mesmo nos alertou, né? Sem mim nada podeis fazer, né? E não é que podeis fazer somente algumas coisas. Não, a gente não vai fazer nada sem ele, né? Então, e não adianta faz achar muito que vai sentido. fazer, porque não vai fazer, né? Exatamente. Inclusive é nessa semana, né? Isso. Quinta-feira, isso? Quinta-feira agora, exatamente. Na Capela Santa Rosa de Lima, 7h30 da noite. A Rosa de Lima é no Bandeira Branca, né? Isso. Bandeira Branca 2, né? Exatamente. É da Paróquia São Silvestre. Isso, estão lá no Bandeira Branca 2, minha gente. Tem também aí um projeto com os noivos, né? Uma atividade com os noivos. Exatamente. Desde 2020, até um pouco antes, né? Eu posso estar enganado aqui não lembro a data agora. Não tem problema. Mas 2021, eu e a Michelle, a minha esposa, a gente fez o curso de noivos, né? Uma coisa interessante é que a Ana e o Renan deram esse curso de noivos pra nós, né? Sim, olha que legal. Olha, que legal.
Enfim, daí a gente continuou esse trabalho depois de casados. E é um aprofundamento para noivos, né? Ele não quer substituir os cursos que acontecem nas paróquias. A gente quer ser um apoio para as pastorais. É algo a mais ali. Isso. Exatamente, para a pastoral familiar, né? Que realiza um belíssimo trabalho na nossa diocese. Então é um aprofundamento que dura 7 meses. Então os noivos se inscrevem para um itinerário formativo mesmo, para que eles vão trabalhando com calma e serenidade, para que esse momento, né, da vida deles, que é o momento do casamento, a formação de uma nova família, seja assim super consciente e super bem preparado, né? Claro que a gente não consegue suprir tudo, né? Teria muitas coisas para serem faladas, mas é um aprofundamento que tem dado muito certo, né? Então a gente tem 2 turmas ao longo do ano. E a próxima turma começa em junho agora, né? Legal. E essa última turma, né, tem 15 casais fazendo conosco. Isso é uma grande alegria para nós. A gente queria acolher 30, né? Mas a gente não consegue, né, dar acompanhamento para muita gente. Então, essa quantidade, assim, mais ou menos. E tem sido muito especial para nós. A Ana e o Renan deram para você e para Michele, certo? Isso. Boa tarde. Aqui quem fala é a Natália e o Davi. Somos amigos de Ana, Murilo e Renan. Fizemos o curso de noivos do Reino Cristo com Murilo e Michele, tá vendo? Hoje eles são padrinhos do nosso filho Pedro. Mandou uma fotinha aqui da linda família, que belezinha. A família Reino Cristo. Tá vendo só aí, ó? É uma sequência, né? Que legal. Agora conta pra gente em relação às missões, né? O Everton mandou aqui. Eu falei, nossa, família linda ali. Então com um lenço, é isso? Um lencinho ali, todos uniformizados. Como que é essas missões, Ana? Que missões são essas aí? Provavelmente aqui o Everton te mandou foto, foi das mega missões, que elas acontecem na Semana Santa. Temos 2 momentos hoje aqui na nossa localidade em que acontecem as missões. Na Semana Santa e no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nossa! Então, a gente sai em missão de porta em porta. Na mega missão, a gente também tem outros apostolados que vão junto com o Juventude e Família Missionária. O medical é um deles, acho que a gente vai poder falar um pouquinho deles depois, né? Mas que vão ali para prestar um serviço para a sociedade também, né? Ali na parte da saúde. E a missão das missões é sair mesmo de porta em porta para falar sobre o amor de Jesus, falar sobre Jesus ali para aquela comunidade. Normalmente a gente vai também ajudar a comunidade que talvez não teria as celebrações da Semana Santa. Então, uma das coisas que a gente faz é convidar também as pessoas para irem participar ali na comunidade, né, do Tríduo Santo mesmo ali da Semana Santa. Que legal. Esses lencinhos que você tá falando, o Murilo me corrige se eu estiver enganada. Mas o movimento é bem forte, né, lá no México. E aí, como era muito sol, o pessoal usava os lencinhos, né, pra se proteger ali do sol. E aí ficou uma característica nossa. Então, a gente usa... É legal que os amarelos, né, são dos homens. Mulheres. Das mulheres, isso. O amarelo é das mulheres, o vermelho dos homens. E aí, quando casa e tá na família missionária, aí usa o laranja, né? Que é a mistura então dos dois. Laranja mesmo, que legal. Que aí é o laranja, que é a mistura dos dois. E aí, o azul fica pros jovens. Que bonito, olha só. E aí, a próxima, vocês disseram que vai ter uma mega missão? Tem cidade já, né? Isso? Isso. Vai acontecer agora na Semana Santa e em Lorena. Que legal. Agora, vamos lá, gente. Cristo da Rua também é uma atividade de vocês, é isso? Isso, é uma atividade que acontece a princípio uma vez por mês, né? Vai variando de acordo com o calendário, mas é uma atividade pastoral, né? De cuidar dos moradores de rua mesmo. Me corrija se eu estiver falando o termo errado, né? Eu não sei como fala agora, mas as pessoas que estão nessa situação, de repente ali dormindo numa rua que a gente passe, então a gente já tem alguns pontos, né? De estratégicos assim que a gente vai para encontrar essas pessoas. A gente não vai não tem o desejo de simplesmente entregar alguma coisa, né? Uma refeição, tem também, né? Mas principalmente dar uma atenção, né? Conversar, entender o que está acontecendo, rezar por essas pessoas. E um trabalho bonito que o Cristo da Rua faz também é listar essas pessoas que a gente encontra e continuar rezando por elas ao longo aí do nosso apostolado, para que a gente não fique somente ali naquele encontro, mas tente, sei lá, sustentar essa forma essa vida de alguma forma, né, através da oração. Dissemos que tem uma lista, né? Então vamos seguir a lista aqui. Bora. Medical. É médicos de corpo e alma. É um apostolado com profissionais da saúde, então tem médicos, fisioterapeutas, dentistas, vários profissionais. Inclusive tem até um advogado que também, eu não sei se é advogado ou advogada.
da área da família, que também prestam serviço para a sociedade, e oferece atendimento gratuito ali. Agora nós temos, eles normalmente fazem esse trabalho na Semana Santa, né, junto com as missões, e aí agora começou esse mês, o primeiro mês, tá tendo um atendimento também ali na Paróquia Santa Terezinha, no terceiro sábado do mês, se eu não estou enganada. Isso. Terceiro ou segundo? É no terceiro sábado de cada mês, mas se a gente estiver enganado, pode conferir ali no nosso Instagram, que a gente vai divulgar a próxima atividade, né? Nossa, que legal. E Então é um dia de realmente ali de atender aquilo que são as necessidades de saúde, mas também de oração, é isso? Tem de tudo. Daí vão voluntários que vão atender as crianças, de repente fazer uma recreação. Eu vi que tinha um rapaz ensinando música, né? Dando algumas legal. coisas de violão para as crianças. Enfim, é um serviço completo, assim, à comunidade. E ela está sendo feita em parceria com a Pastoral da Saúde da nossa diocese. E acontece aonde? Ali no Castelinho, na Paróquia Santa Terezinha. Ai, que legal. Tem uma área bem legal ali, né? Isso. É da Pastoral da Criança, me desculpe. Legal. Tá? Em parceria com essa Pastoral da diocese. E acontece no mesmo dia também agora que as missas da saúde da Paróquia Santa Terezinha. Então o padre está lá também celebrando a missa, o padre da paróquia mesmo, atendendo confissões. Então cuida ali da alma e do corpo também. Que legal. Um trabalho bem bonito. Inclusive, agradecer ao nosso pároco, né? Eu sou paroquiano ali da Santa Terezinha, o padre Gustavo. Obrigado por nos acolher, né, nesse trabalho. Sim, como é bonito, né? Porque é aquilo, né? São uniões de carismas com o mesmo propósito, né? Que é evangelizar, né? Vamos lá. Sonhar acordado. É possível? Pro Dentro do nosso apostolado, Como faço isso? O Sonhar Acordado, ele é um trabalho dentro do Reino Christi que ele tenta abranger muitos jovens, né? Então é um trabalho de voluntariado jovem e ele é aberto para jovens de todas as religiões, inclusive, né? De diferentes crenças, de diversas etapas da sua vida, de espiritualidade, né? Então ele se inscreve, né, para ser voluntário e a atividade que ele faz é com as crianças. Então a gente tem alguns bairros e algumas comunidades que a gente já atendeu. Atualmente, hoje, aqui em São José, a gente atende ali na região do Capoava, que inclusive está dentro da Paróquia Santa Terezinha também. A gente atende essas crianças na formação de valores. Então, as atividades, elas não são especificamente catequéticas, né, com um cunho religioso, mas ela vai com a formação de valores dessas crianças. Então, quais os valores? A gente vai trabalhar para as crianças aprendam sobre a bondade, sobre a paciência, sobre a fortaleza, sobre a fé mesmo, né, de uma forma mais abrangente, sobre a caridade, enfim. Só que a gente vai com esse intuito, né, para ajudar essas crianças, né, formá-las para a vida, mas também que o jovem, através do trabalho voluntário, da doação de si mesmo, ele encontre e desperte para algo maior, né, para o sentido da vida fora dele mesmo, né? Então é uma oportunidade de deixar os outros servirem, né? Então eu sou apaixonado pelo Sonhar Acordado. Então é um apostolado que assim tem meu coração e eu vejo, né, os frutos que dão nos corações das pessoas. Que lindo, dos jovens. entendi agora como que dá para sonhar acordado, viu? Agora, minha gente, tem algo também muito importante, né? Eu disse aqui antes da gente ir pro intervalo, que é um chamado do Papa, que é a jornada de adoração 24 horas para o Senhor. E aqui na nossa diocese vai acontecer, e vocês que estão aí organizando, é isso mesmo? Isso mesmo. Vai acontecer no dia 28 e 29 de março. Esqueci o mês. Março agora, finalzinho do nosso mês. É um convite que o Papa fez em 2014 para toda a igreja, né, convocando todas as paróquias, dioceses, para que tenham um dia, entre aspas, assim, de igreja aberta, né, onde as pessoas tenham uma oportunidade de ter um encontro com Cristo e um encontro com a misericórdia, né? Então vai ser 24 horas de adoração. Esse evento, né, organizar esse encontro veio no nosso coração, né, do Reino Christi desde o ano passado. Então vai ser a terceira edição que a gente está realizando assim para toda a comunidade. E é uma grande graça para nós porque envolve muitas pastorais e movimentos. Inclusive, eu acho que a Canção Nova tem um horário lá para ir adorar. Depois a gente comunica. Mas acho que vão estar conosco diversos movimentos, grupos de oração, congregações, as pequenas missionárias, enfim. E é um momento de oração mesmo, né, de encontro com a misericórdia. Então, a gente vai ter, né, confissões ao longo desse dia. Depois a gente vai divulgar os horários confirmados, né, da presença dos padres. E é isso. E vai acontecer em Jacareí, isso? Isso, vai acontecer em Jacareí, na paróquia São João Batista. Dia 28 e 29. Sexta para sábado, né? Exatamente. Isso.
E que interessante, né? Porque realmente é um momento da gente se unir. Porque por mais que aconteça em Jacareí, é um evento para toda a diocese, além diocese, né? Porque eu digo que nós temos cidades aqui muito próximas de nós, Guararema, né? Que é outra diocese, é outra região, mas é bem próximo. E é o momento da gente tirar mesmo um tempo ali para estar mais perto de Deus. E bonito unir, né? As pastorais, movimentos, carismas. Porque, como nós dissemos, a nossa meta, né? É a mesma, né? Sim. É servir a Deus e olhar, né? Buscar o céu, né? Então, realmente é muito interessante. Então, dia 28 e 29 de março, certo? Exatamente. E um fato interessante é que dia 29 de março, o Dom César vai estar lá conosco na missa de encerramento para o aniversário de ordenação episcopal dele. Então vai acabaram de mandar pra gente aqui. Ó, o pessoal é atento, viu? Everton mandou celebrando no dia 29, no encerramento, inclusive aniversário episcopal de Dom César. Isso, ele estará conosco, é uma grande graça para nós. Uma forma de nos sentirmos muito apoiados pela diocese. Sim. E de tornar esse evento realmente para todos, né? Não é um evento para nós, onde a gente quer estar lá somente nós em adoração. Sim. Queremos unir aí uma geração de adoradores na nossa diocese. E precisamos, né? Sim. Eu gostaria de agradecer vocês, viu? Como deu tempo a lista aqui. Mas eu gostaria de agradecer tanto a Ana quanto o Renan também, que ficou ali nos bastidores, né? Mas ele estava ali ajudando, viu, gente? O Murilo também, por aceitar o convite de estar conosco aqui. O Murilo falou, me ajuda aí, vamos divulgar. Eu falei, bora, vamos marcar, né? Nós estamos unidos aí no mesmo propósito. E para quem quiser, então, saber mais sobre o movimento, conhecer mais, ver ali, né? Porque às vezes eu sou mineira, né? O mineiro vê com os olhos, né? A gente vê com a mão, mas vê com os olhos também ali, no sentido que tem que tocar, às vezes, ali, para quem quiser saber de perto, né, em relação a essas atividades de vocês. Tem um Instagram, né, que é super atualizado lá. Qual que é? É reinumcriste.vale do Paraíba. Soletra aí, Ana. Eu tava pensando exatamente nisso. Porque, né, a gente tá falando aqui, até falei, a pronúncia é essa mesmo, né? É R-E-G-N-U-M. Tipo de Regnum. Regnum, Christi, aí tem C-H-R-I-S-T-I. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba é normal. É normal. Legal, então segue lá, gente. Começa a seguir a página, lá vocês vão conseguir estar por dentro de todas as atividades. Ana, muitíssimo obrigada, viu, por ter aceito o convite, estar conosco aqui. Um abraço e até a próxima oportunidade. Boa tarde. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde. Foi um prazer. Murilo, obrigada, viu, pela presença. Deus abençoe aí o trabalho de vocês, a missão, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, Canção Nova. Obrigado, comunidade. Foi um prazer, uma alegria compartilhar da nossa experiência com vocês. Com certeza. Obrigada, viu, Renan? Ficou aí nos bastidores, mas obrigada também. Inclusive o Murilo, deixa eu falar aqui, né? O Murilo também é pasconeiro, minha gente. Se você esquecer de falar disso aí, né? Depois vamos chamar a orelha, né, Bruno? Verdade. É uma Pascom. Um abraço para todos os pasconeiros também. André, obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que interagiu, participou conosco aqui no programa Abre Aspas. Uma excelente semana para todos nós. A gente volta com o programa na sexta-feira, se Deus quiser. E na sexta-feira a gente vai falar de um assunto muito importante, minha gente, o sono. Como é que tá a qualidade do seu sono? Você acha que dorme bem ou você dorme bem? Esse mês tem o Dia Mundial aí de Atenção ao Sono e a gente vai falar muito sobre isso, porque muitas doenças, né, podem ter seus tratamentos melhorados quando a condição do sono é boa, né? Se a gente não dorme bem, a chance de termos doenças é muito grande. Então a gente vai falar sobre isso com uma especialista do sono aqui na sexta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã no Jornal Canção Nova ao 12h30. Tchau, tchau.